E aí, me fala uma coisa, será que realmente a parábola das 10 virgens fala sobre a volta de Jesus? Quem são as 5 loucas? Quem são as 5 prudentes? Será que o azeite representa realmente o Espírito Santo de Deus? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nas parábolas de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever. Se você não é inscrito, vai se inscrevendo. Não deixe também de fazer o seu comentário nessa videoaula, porque isso é muito importante. Tá vendo esse joinha? Dê um like aí para nós, porque isso é muito importante para que o YouTube possa estar nos ranqueando. Maravilha? Hoje, lição de número 11, vamos estar falando sobre o despertamento, tá? Para a vinda do grande rei. Lição 11, despertemos para a vinda do grande rei. A leitura bíblica em classe se encontra num texto muito famoso, Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso de número 13. Mateus 25, capítulo 25, do verso 1 ao verso de número 13. Hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens, né? No meu ponto de vista, é a parábola mais conhecida acerca da volta do Messias, tá? Essa parábola, ela tem causado muito medo, tá? Em algumas pessoas, mas também ela tem causado um despertamento, a vigilância e a esperança de que um dia ele vai voltar. Eu vou ser sincero com vocês, logo quando eu entrei na igreja, quando eu me converti a essa parábola, quando os irmãos pregavam, realmente me causava um pouco de medo pela forma que ela era explicada, a maneira, enfim, ela me causava um pouco de medo. Hoje, né, mais maduro, nós já temos uma certa, para mim essa não causa mais medo, mas ela causa na verdade um despertamento, a nós estarmos sempre vigilantes e uma certeza de que um dia Cristo voltará. Tá? Ela nos mostra claramente que não existe responsabilidade coletiva na volta de Cristo, tá? Essa parábola, ela me ensina que eu, indivíduo, vou responder pelas minhas próprias ações. Perceba que nenhuma das virgens respondia pela outra, tá bom? Ou seja, cada uma era individualmente, tá? Então essa parábola tem isso em mente, que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, tá? Essa parábola, ela me ensina uma outra coisa: com preparo ou sem preparo, o Cristo ou o noivo voltará, tá? Essas que são as nuances dessa parábola. Tópico 1, interpretando a parábola das 10 virgens. Ponto 1, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Tá? Duas questões importantíssimas precisam ser interpretadas neste ponto. Quais são elas? Primeira coisa que eu preciso interpretar de forma precisa acerca do reino dos céus. Quando a Bíblia fala sobre o reino dos céus, ela está se referindo aqui à questão da vida eterna, tá? Quando a Bíblia fala em Mateus capítulo 25, a expressão reino dos céus, ele está se referindo na vida eterna, ou seja, na eternidade que nós teremos com Cristo, tá? A segunda expressão é a expressão virgem. Presta atenção no que eu vou dizer. O cenário pintado aqui por Jesus é o cenário do que? De um casamento. Ou seja, ele está falando sobre o casamento judaico. Que o casamento judaico existia algumas fases no casamento, eu já expliquei isso em algumas aulas. Então, o casamento judaico, existe fases do casamento, tá? Aqui nós já estamos na fase do noivado. Quando se faz o noivado, eles já estão se preparando para o casamento. Quando eles assinavam o documento para o noivado, já era sacramentado
o casamento, ou seja, o casamento já estava programado, tá? Geralmente na cultura judaica demorava em torno de 1 até 2 anos para que o casamento acontecesse, ok? Então isso precisa estar bem fixado aqui. Virgens são as noivas que fizeram um pacto, uma aliança com o noivo. Então perceba que a expressão virgem aqui é uma expressão do casamento, é a parte feminina dessa história, aonde ela já tinha assinado o pacto juntamente com o noivo. Então é essa a ideia que nós precisamos entender aqui, ok? Ponto 2. Duas classes de virgem. Note que ambas tinham uma aliança. Tanto as loucas como as prudentes tinham aliança. Tinham feito um pacto, ou seja, de esperar o noivo. Ambas estavam cientes de que ele iria voltar, ok? Mas aí nós temos umas 5, na verdade, eram prudentes e as outras 5 eram loucas, tá? O que é prudente? Eu já expliquei isso e volto a repetir. O prudente é aquele que calcula, tá, o impacto das suas ações. É o precavido, é aquele que age, é aquele que pensa antes de agir. O que é louca? A louca, ela age sem pensar, ou seja, ela vai fazendo e ela não mede as consequências. Isso é uma pessoa louca, é o insensato, é aquele que não pensa, é aquele que não calcula as ações, não calcula o resultado das suas ações, ok? Por isso nós temos virgens, nós temos prudentes e temos loucas. Uma calcula o impacto da sua ação, as outras não calculavam o impacto das suas ações. Olha a importância de nós calcularmos o impacto das nossas ações. Ponto 3. O que representa o azeite? Querido, presta atenção, eu vou dar uma interpretação diferente daquilo que eu sempre ouvi. Nós aprendemos que o azeite representa quem? O Espírito Santo de Deus. Fábio, está certo? É claro que está. O que eu vou mostrar aqui é um aprofundamento, tá? E o que eu vou dizer aqui são horas de estudos e de estudos judaicos, ok? Isso não foi criado da minha mente, são estudos judaicos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus conta essa parábola, o teor dela não era novidade para aquelas pessoas. Quando eles ouviram falar sobre essa parábola, eles já conheciam elementos como virgem, noivo, azeite. Eles já conheciam esses elementos. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Quando Jesus falou sobre o azeite, ele estava se referindo também, sabe o quê? Sobre a Torá, sobre a Bíblia. Preste atenção. As loucas e as virgens levaram azeite, mas as sábias, as prudentes, elas tinham azeite o quê? De sobra. Ou seja, o azeite aqui, ele vai simbolizar também a palavra de Deus. Olha que profundo que eu estou trazendo aqui para vocês. É novo para muitos de vocês, mas é um entendimento judaico e de forma profunda. E eu particularmente acredito nisto piamente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, olha que interessante, a palavra de Deus, ela é o quê? Olha o que diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó, lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Querido, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. A palavra de Deus, tá? Neste contexto, estava representando o azeite. Presta atenção, não existe ação do Espírito Santo fora da palavra. É a palavra que motiva a ação do Espírito. É a palavra que coloca o Espírito em atividade. Se eu não tiver contato com a palavra, não existirá manifestação do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O foco aqui é que as sensatas, é que as prudentes tinham a palavra
extra, ou seja, elas guardavam as palavras, ela guardava a Torá para quê? Para os momentos da adversidade. Daqui um pouco eu vou falar sobre isso. Mas essa é uma explicação diferente da maioria que você já ouviu. Azeite aqui representa também a Torá, tá? Porque muitos outros rabinos da época de Jesus usavam azeite para se referir à Torá. Maravilha? Ponto de número 4. A chegada do noivo. Tá? Olha que interessante. Tá? Eu preciso entender que o casamento judaico ele é razoável. Tá? Ele é razoável acontecer o quê? Acontecer um atraso. Por quê? Porque quando o noivo assinava o contrato, ele falava, vou vir entre 1-2 anos, mas poderia ter imprevisto. Ou seja, o imprevisto é algo razoável. Ou seja, era algo corriqueiro acontecer o imprevisto. E perceba que neste caso da parábola, o noivo demora para chegar. Ou seja, e essa demora do noivo que fez toda a diferença para separar das loucas e das prudentes. O que eu quero que você entenda é o seguinte, é o imprevisto. Ou seja, olha o que eu vou dizer agora. Talvez é novo para vocês também. Essa parábola, ela não me ensina somente a volta do noivo. Ela me ensina também que na vida eu vou ter imprevisto. E saber lidar com o imprevisto é determinante para que eu possa esperar o noivo. Ou seja, o foco não é só a vinda do noivo, o foco também é o imprevisto. Ou seja, eu preciso aprender a me lidar com o imprevisto, porque tem pessoas que não sabem lidar com o imprevisto. Quando acontece o imprevisto, ele não tem uma carta na manga. Sabe aquela manga, né? Que você tem uma blusa aqui e aí de repente você tira aquela carta que ninguém estava esperando? É isso que acontece. Ou seja, o imprevisto ele é inevitável. Tópico 2, o arrebatamento da igreja é algo iminente. Ponto 1, a importância da vinda de Jesus. Note a quantidade de vezes em que a Bíblia menciona acerca da volta de Cristo é inúmeras vezes. A nossa revista dá números alarmantes. O que isso me mostra? Isso me mostra a importância de nós valorizarmos a vigilância. A vigilância precisa ser algo valorizado por mim e por vocês. Por quê? Porque se a Bíblia repete várias vezes esse mesmo tema, é porque ele tem uma grande relevância e eu preciso estar atento. Eu não posso mais ficar cochilando em 2 pensamentos. Ponto de número 2. O significado da palavra arrebatamento. Arrebatamento significa rapto. Ou seja, é raptar alguém à força e sem dar tempo, tá, para essa pessoa resistir. É como um sequestro. A pessoa vem te sequestra e não deu tempo. Na que você menos imaginou, a pessoa te amordaçou, a pessoa te pegou, colocou você dentro do carro e levou você. Você não teve tempo para reação. O rapto da igreja vai ser da mesma forma. Ou seja, vai ser de forma abrupta, de forma rápida e você não vai ter tempo para reagir. Na verdade, quando eu uso o termo não vai ter tempo para reagir, sabe o que isso significa? O inimigo vai ficar sem ação. Ele sabe que no rapto da igreja ele vai ficar inoperante, tá bom? Ponto de número 3, tá? Quando se dará o arrebatamento? Olha que interessante, o arrebatamento ele vai acontecer entre hoje e a grande tribulação. Sabe o que é isso? Entre hoje e a grande tribulação. Hoje nós estamos vivendo. Quando Cristo voltar, isso vai acontecer o arrebatamento. Quando Cristo voltar, chama-se arrebatamento. Após o arrebatamento, vai começar o quê? A grande tribulação. Então, o que separa o hoje da grande tribulação? O momento atual da grande tribulação, a volta do Messias, tá? Quando o Messias voltar, vai dar início, tá? A grande tribulação e o hoje, ele não vai mais existir, porque vai começar um outro período da história bíblica, a grande tribulação. Tópico de número 3, uma vida cheia do Espírito e de santidade. Ponto 1. Prontidão e santificação. O que é prontidão? Prontidão é estar em alerta para qualquer momento entrar em
atividade. Ou seja, quando alguém diz para você, olha, fica em prontidão, porque meio-dia eu passo aí para te pegar. Você tem que estar em alerta, tá? Ou seja, quando vai chegando próximo do meio-dia, você já fica em alerta, você fica pronto. E na hora que dá meio-dia, meio-dia e um, você fica o quê? Olhando para ver se o carro aparece, para ver se o carro não aparece. Por quê? Porque você está em alerta, você está em prontidão. Tá bom? Então prontidão é isso, é você ficar preparado para entrar em ação. Santificação, santificação. Eu vou definir o que é santificação, já defini várias vezes, mas eu vou definir mais uma vez de uma outra forma. O que é santificação? É quando eu cumpro as Sagradas Escrituras. Fábio, santificação não é quando eu deixo de praticar? Não. Não é necessariamente isso. Santificação é quando eu cumpro as Sagradas Escrituras. Se eu cumpro as Sagradas, eu estou sendo santo. Ponto de número 2. Estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Querido, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não podemos apenas nos encher nos templos, nas igrejas, e nos esvaziarmos no cotidiano. É inaceitável pessoas que se enchem no templo e se esvaziam dentro de casa, se enchem na igreja e se esvaziam na escola, se enchem na igreja e se esvaziam no trabalho. É inadmissível. Eu preciso estar sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. E quando eu falo sobre estilo de vida, é aquilo que me marca, é aquilo que me caracteriza, é aquilo que me identifica como pessoa. Ponto de número 3, andando em santidade para com todos. Presta atenção no que eu vou dizer. O agradar a Deus é visto somente no trato com as pessoas. Você não pode me dizer que agrada a Deus se maltrata a tua mulher. Você não pode dizer que agrada a Deus se maltrata o seu empregado. Você não pode dizer que agrada a Deus se você maltrata as outras pessoas. É inadmissível um cristão que maltrata as pessoas. É inadmissível. Ou seja, eu só vou ser conhecido se eu agrado a Deus ou não quando eu tenho essa intimidade, quando eu respeito as outras pessoas. A minha maneira de tratar as outras pessoas denuncia a minha santidade ao Senhor. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte: somente uma vida pautada na palavra de Deus garantirá a nossa prontidão. Se eu quero estar em alerta, eu preciso examinar as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ela sempre vai me manter em alerta. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando e abençoando a tua casa, a tua vida, os teus negócios e o teu ministério. Ah, e não esqueça, se não se inscreveu, se inscreva, curta esse vídeo e deixe um comentário. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como na fanpage. Maravilha? Até semana que vem, querendo Deus.